quando a abelha subiu uma caatinga, surgiu o fã. Ciências e cientistas. Eu fiz num vídeo apenas uma observação de ciências, não é seita, religião, não é crença, crendice. Ciência é algo muito sério. É novo, não. Se a gente for pegar a origem da palavra, é antiga. Vem do latim, cientes, e está ciente. Também foi traduzido para o grego, mas desde a antiguidade que vamos pensar que o homem já faz ciências. Eu não sou cientista, mas algumas coisas eu observo. Vamos pegar aqui a questão da criação de abelhas. Essa abelha eu sempre convivi com ela, claro. Excluindo quase 19 anos que eu morei no Rio de Janeiro, não. Fora disso, entendi como gente conhecendo essa espécie. Então isso já tem um grande legado, se a gente for pensar, claro, você observando, quando você inventa de criar. Antes de criar, eu passei pelo crivo, vamos falar assim, de cientistas. Pessoas das universidades, das Embrapas, tanto por conta da facilidade que nós possuímos de observar. Hoje é muito fácil ir na internet e buscar. Ler artigo, livro, respeito, dissertação de mestrado, tese, doutorado, de TCC, trabalho de conclusão de curso, que tudo também não deixa de ser o TCC, só que o TCC normalmente é na graduação, quando alguém conclui. Eu sempre observei e sempre questionei. Fiz formações, desde quando eu cheguei aqui em Petrolina, antes não, mas eu cheguei aqui, agora fez 18 anos, nesse período, já cheguei aqui fazendo formação. Eu lembro quando eu estava chegando aqui, ainda não tinha nem começado as aulas, teve uma formação que falava não especificamente dessa abelha, mas essa formação foi proferida, foi elaborada, foi organizada pelo pessoal da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Foi no 72 Batalhão de Infantaria Motorizada, aqui em Petrolina, ou 72ª, e lá falar das abelhas, falar da fauna da caatinga. E é uma coisa que eu sempre respeito muito a ciência, apesar de não ser cientista. Agora eu entendo ciências. Aí é uma coisa, ciência da natureza. Você fala ciência jurídica, não sei nada. Ciências sociais, filosofia, ciências humanas, filosofia, sociologia, não sei nada. História, geografia, no ponto da ciência, isso aí, sou leigo. E ser leigo não tem nada de errado. Então, quando eu estava falando que muitas coisas, entre elas a discussão foi, mas a caixa fulano de tal é melhor. Não estou aqui questionando essa caixa, eu estou falando a vedação, observar a natureza e tentar fazer um paralelo, ou até uma conexão direta com a natureza. Na natureza, a abelha está dentro de local por conta vamos pensar do que é o organismo vivo. Ele é um ectotérmico, a temperatura do ambiente aumenta, a temperatura do corpo animal, idem. A temperatura do ambiente abaixa, frio, por exemplo, o corpo do animal também faz a mesma coisa. Qual foi a estratégia que esses animais desenvolveram ao longo da evolução? Fazer o que é chamado termorregulação. O que é essa termorregulação? É manter o ambiente interno com a temperatura ideal. Para esses animais aqui, vai em torno de 30 graus, diferente de endotérmico, aves e mamíferos, aves 38, mamífero ideal 37, aqui é 30, estourando 32 graus. Então, se a temperatura abaixar muito, sair desses 30 graus, subir muito, sair desses 30 graus, que isso pode acontecer, prejudica o animal. Então, quando eu falo lá, por isso que eu venho aqui para dentro das abelhas, essas caixas elas estão extremamente otimizadas, mas não é o ideal, aqui é cativeiro, é artificial. Nós não estamos na natureza, nós não copiamos a natureza, fique bem claro. Então, quando eu falei que a abelha tem abelhas de subsolo, não são poucas, são muita predominância de oco. Tem que ficar bem claro. Tem abelhas que não faz, que faz numa estrutura, é o caso do arapuá, do achupé, abelha do gênero trigona,
É preciso estudar mais essas abelhas, conhecer como é que elas ficam ao sol, por exemplo, na ponta de um poste, como tem várias, já fiz vídeo, tem aqui no canal, e suporta. Como é que elas conseguem manter essa termorregulação, quais as estratégias que o animal utiliza. As abelhas do subsolo, foi um questionamento, só se o ambiente gelar completamente, mas se só esfriar, onde está a abelha, a temperatura não vai alterar. Agora já busquei também, quem souber que manda para mim, qual a temperatura ideal das abelhas vivendo no subsolo, por exemplo, a Eurosul, uma das Eurosul, que é a Eurosul do chão, que chama Rainha da Terra, Melita quinquefaciata. Predominantemente as abelhas estão em oco. Oco é o quê? É uma falha, a árvore adoece por algum motivo, forma um oco. Esse oco pode ser ajudado com a ação de alguns micro-organismos também de cupim. Pode ser um oco feito às vezes até por pica-pau, que é o tipo de aves, é um pássaro que vai nidificar nas árvores, perfura as árvores. Tem planta, como eu citei lá, a planta da caatinga, e é uma questão da observação. Mas lembra, a prática precisa estar conectada à teoria e vice-versa. Tem gente que sabe muita teoria e não sabe nada de prática. Tem gente que sabe alguma coisa de prática e também não sabe nada de teoria. Fica perdido em determinadas situações. A catingueira ela faz oco demais, mas outras plantas também formam oco. É mais difícil um juazeiro, uma braúna, uma aroeira. A imburana, que chama imburana de cambão, esse nome não é por acaso, é por causa de uma figura que existiu aqui na Caatinga. Hoje praticamente não existe, é folclore, que é o vaqueiro, que cortava o galho, quando pegava o animal lá no mato, amarrava, cortava, botava um cambão, botava uma careta para o bicho só enxergar aos lados, não conseguia enxergar para frente, para poder tanger o animal, para o animal chegar à fazenda, à roça, vamos tratar dessa maneira. Portanto, essas duas árvores citadas, elas formam muito oco. Tanto que aqui na Caatinga aí é mais difícil pegar a abelha, mas pega. Mais difícil, mas pega a abelha em isca. Inclusive aqui na minha criação, de vez em quando, arranjo uma abelha numa caixa vazia. Às vezes, hoje eu não faço mais isso, porque a dinâmica, eu tenho tantas abelhas, teoricamente, na prática, na verdade, eu tenho muitas colônias, não preciso fazer isso. Eu preciso estar instalando caixas, que o pessoal chama de caixa iscas. Isso é mais usado, talvez, na apicultura do que na meliponicultura. Mas é possível pegar. Aí eu evito. Eu pego as abelhas, eu faço a multiplicação. E eu venho observando, eu estou criando, vai fazer 13 anos, que eu comecei a criar essa espécie. E outras também. Só que eu, dentro da observação, claro, meramente empírica, eu vi que para cá, o maior potencial local. Estou falando aqui da caatinga seca, onde existe, dessa espécie endêmica. Ela não é endêmica em toda caatinga seca, não. Local onde tem jandaíra, não tem essa abelha. Aqui a 100, linha reta 100, 110 km, tem a jandaíra, não tem a mandaçaia. E a gente vê por que isso acontece. É a natureza. Foi seleção natural, foi evolução. Não quer? Se você quiser, eu posso até fazer um vídeo dizendo que é a base da seleção natural, que os organismos passam por isso. Logo, quando eu observei tudo isso, quando eu vi, verifiquei, eu digo, não, essa aqui é a abelha. Já sempre tive uma paixão pela abelha, um amor pela abelha, um gosto pela abelha, uma preferência pela abelha. Digo, essa abelha aqui é o que eu tenho que investir. Agora, fui otimizando. Eu tenho recuperado, inclusive, algumas caixas vendo lá do passado. Quando eu fiz essa caixa, eu vou dizer e vou, se a gente for calcular isso, levar para vamos imaginar que delineasse um experimento, o tamanho mínimo para essa abelha é 4 litros, o tamanho máximo 6 litros. Essa caixa está quase no extremo. Outras caixas, e foi outra observação que eu fiz. Conheço uma pessoa que tem uma caixa que é 11 litros e quarto de litro. É 11.250 ml. O que acontece? Essa caixa raramente fica metade. Mas nunca passa um pouco. E o que tem muito é barro. A abelha fica. Então, isso é importante entender. Para cada espécie existem os tamanhos ideais. Agora, tem às vezes um grupo de espécies que elas compartilham
assim, não sei se o compartilhar está tão adequado, mas elas têm o mesmo tamanho. As mandaçaia, basicamente o mesmo tamanho, junto com a jandaíra, junto com as partamona, cupira, que são as cupiras, e talvez uma ou outra espécie, que agora não veio à memória, elas compartilham um tamanho que é o tamanho ideal. Se você fizer uma caixa, vai servir para esse conjunto de abelha. Não adianta você colocar uma urussu numa caixa dessa, que é pequena. Muito pequena, qualquer urussu. Como não adianta o que eu falei, pegar a caixa lá com mais de 11 litros, colocar essa abelha, ela vai ficar perdida. Então são essas coisas que tem que ser vistas. Outras coisas que é importante, por conta disso, a caixa não deve pegar, por conta da questão do animal ser ectotérmico, as caixas não devem pegar sol, não pegar a chuva. Ela está protegida, é o caso aqui. Eu tenho caixa aqui, vai para 13 anos, as caixas, quer dizer, outubro completa 13 anos, as caixas estão intactas. As abelhas estão perfeitas. Vai ficar por quanto tempo? Não sei. E aí, para a gente fazer aqui uma abordagem, é importante, eu acho que é pertinente falar isso. Cuidado em crendice. Eu vou falar uma coisa, porque outro dia uma pessoa entrou em contato comigo, falou num áudio, no WhatsApp, Zap da vida, que as abelhas, quando o dono morre, as abelhas morrem. Vou pegar um exemplo, há cerca de, mais ou menos, foi 2015. Um aluno disse, Gilvan, meu avô morreu e as abelhas dele estão morrendo, ele tinha mandaçaia. Quando ele viu meus vídeos, eu mostrei uns vídeos para ele, mas não publicava nada no YouTube. Eu disse, será? Digo, me mostre, está na casa do meu tio. Vá lá e mostre como está. As abelhas no sol, aí eu fui passei as orientações para ele. Inclusive as abelhas 4 ou 6 que tinham morrido, ele tinha algumas em caule, que é o cortiço propriamente dito, as abelhas rancharam. Soltaram enxame daquelas, então não tinha nada a ver, era uma falta de cuidado, não estava sendo cuidada. Por isso as abelhas estavam morrendo. Então é importante entender isso para a gente não sair misturando as coisas, porque ciência é uma coisa muito séria. Se você pode, eu no caso, utilizo a ciência. Não sou cientista, mas utilizo a ciência a meu favor. Ciências da natureza, para poder entender o dia a dia, como é que é esse bicho em cativeiro, que é o que está aqui. Tá bom? A gente encerra por aqui.